do Senhor, professores da classe de Jardim de Infância, é que alegria poder estar falando aqui com vocês mais uma semana. Estamos na lição 4 da turma de Jardim de Infância desse segundo trimestre de 2026. O tema dessa semana é Papai do Céu ajuda a derrubar os portões. Vamos falar sobre Sansão. E aí, para que você possa ter uma aula mais dinâmica, mais eficaz, mais intencional, a gente preparou um conteúdo bem especial para você. Permita-se ser guiada pelo Espírito Santo, para que ele te use, para que você possa alcançar verdadeiramente o coração das crianças. Lembrando sempre de que essa faixa etária, às vezes as pessoas acham que por elas serem pequenas, às vezes nem saber ler ainda, elas não vão entender, mas com certeza, não tenha dúvidas de que o Espírito Santo te ajuda nesta missão e ele é quem faz a obra. Mas você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, com conteúdo atrativo, dinâmico, você precisa ter um método e é isso que a gente vai te mostrar aqui nesse vídeo. A gente trouxe para você as aplicações práticas. Tu, Isaías, como eu tenho acesso a esse conteúdo de aplicações práticas? A gente deixou disponível para você de forma gratuita o esboço completo do material desta lição, um esboço que a gente sabe que já tem na revista, mas a gente preparou um esboço com perguntas dentro do esboço que você possa fazer conforme conta a história, para que a tua aula se torne o quê? Mais dinâmica. A criança vai ouvindo e vai respondendo. E a gente deixa também as aplicações práticas. Esse material está disponível no nosso grupo gratuito. Nosso grupo gratuito está disponível aí no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Você entra lá no grupo e na descrição do grupo vai ter o link do Drive onde você clica e acessa o nosso esboço completo desse material e também as aplicações práticas. Todos os visuais, atividades extras, dinâmicas em grupo, dinâmicas de memorização, a gente vai mostrar detalhes já para você. Para quem faz parte do Clubinho da IBD, já recebeu todo o material. Se você ainda não faz parte, venha já fazer parte do Clubinho da IBD, tá? O link tá aí na descrição também no primeiro comentário, é uma assinatura trimestral. Você faz um pagamento único e recebe durante todo o trimestre o material aí da sua semana que você vai ministrar. Então a nossa lição 4, a gente vai falar sobre Sansão. A nossa revista, ela traz alguns objetivos. Quais são os objetivos que a revista traz? Buscar sempre tomar as decisões corretas. As crianças devem entender isso através da sua explicação, que elas devem sempre buscar tomar as decisões corretas e acreditar que com Deus nós somos capazes de realizar grandes coisas. Aí a gente vai lá e destrincha um pouco mais a lição para que possa te dar o direcionamento ainda maior do que você deve ensinar para as suas crianças. O primeiro ponto aqui que a gente destacou, obedecer aos pais. Sim, vamos ensinar através dessa história de Sansão as crianças a obedecer aos pais. Quando o papai ou mamãe chamarem, responda com alegria e faça o que eles pedirem sem reclamar. O segundo ponto, falar a verdade. Mesmo quando errar, conte a verdade, porque Deus ele se alegra com crianças sinceras. Terceiro ponto, orar a Deus. Fale com Deus em qualquer momento, pedindo ajuda, agradecendo e contando como foi o seu dia. Então, olha só, a gente falou aqui sobre 4 pontos, ainda tem mais 3, mas a gente já está falando dentro da história de Sansão sobre obedecer aos pais, sobre não mentir, sobre oração. Então, a gente extrai da história conteúdos bem relevantes para a vida da criança, para que a criança não lembre apenas da história de Sansão, mas lembre como a história de Sansão se aplica à vida dela e sempre que ela ouvir falar de Sansão, sempre que ela estiver diante de uma dessas situações aqui das aplicações práticas, ela vai lembrar do que a tia ministrou para ela na classe da escola bíblica. Então você entende como é importante as aplicações práticas? Continuando aqui, ó, escolher o bem. Antes de agir, pense se aquilo agrada a Deus e escolha sempre fazer o certo. Ajudar em casa, guarde seus brinquedos, arrume sua cama e ajude nas pequenas tarefas com alegria. Então tudo isso aqui se conecta com a história. Se você for analisar a história, você vai ver que tudo isso aqui se conecta com os pontos da história de Sansão. E aí você só vai fazer o direcionamento. Você pode fazer essas aplicações práticas conforme você for contando a história. Pedir perdão. Se fizer algo errado, peça desculpas e tente não repetir o erro novamente. E ser forte no bem. Use a sua força, a força da infância, assim, eles têm força, têm energia. Use isso para ajudar os outros e praticar bondade. Então, as nossas crianças, elas são cheias de energia, cheias de força, podem não ser fortes como Sansão, que derrubava portões, que rasgava leão ao meio, mas existe nelas a força da criança, né? A energia de uma criança. Você sabe bem como é. Então, incentive elas a usarem essa energia, essa força, essa vitalidade que elas têm hoje para a glória de Deus. Nas aplicações práticas, a gente deixa e mostra aqui para vocês o título e uma descrição curta, uma explicação curta sobre cada aplicação prática. Mas eu creio que se você está sensível ao Espírito Santo, conforme o Isaías foi falando aqui, você foi entendendo algumas coisas. Olha, eu posso me aprofundar nisso aqui, posso falar um pouco mais sobre isso. Então você vai se aprofundando mais e mais no conteúdo, conforme você receber a direção aqui do Espírito Santo dentro dessas aplicações práticas e quem sabe também ir além daquilo que está proposto aqui. Porque tudo isso aqui é método, mas você precisa estar sempre dependente do amigo Espírito Santo, que é aquele que te ajuda em todos os momentos. Certo? Que Deus te abençoe e deixa aqui nos comentários o que você tem achado do nosso material. E agora eu vou te mostrar detalhes do material do nosso clubinho da IBD. Então o nosso material da semana é esse aqui. Vamos começar mostrando aqui pelo versículo de memorização. A gente tem um painel aqui com o versículo da memorização que se encontra lá em Salmos 27, verso 1, parte B, que diz: O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Essa mãozinha a gente deixa disponível para vocês também, para que vocês possam fazer a leitura
com as crianças, mesmo que parte delas ou todas elas não saibam ler, é importante você estar usando aqui, abrir sua Bíblia também para que elas possam ver que o versículo está na Bíblia. A dinâmica de memorização, após você fazer uma repetição com as crianças, você pode usar essa dinâmica aqui. E aí aqui dentro tem alguns comandos. Essa caixinha aqui, o molde está dentro do nosso material, certo? Para você montar. A aula de montagem a gente deixa disponível também para vocês. E aqui tem alguns comandos. Recite o versículo e explique o que entendeu. Recite o versículo com o amigo da turma. Recite o versículo só as meninas, só os meninos. Tem alguns comandos aqui para que as crianças repitam o versículo e dessa forma trabalhe aí junto com você a memorização do versículo da semana. A nossa dinâmica em grupo é uma dinâmica de perguntas e respostas de verdadeiro ou falso, tá? Então são afirmações de verdadeiro ou falso. Você vai entregar 2 plaquinhas, uma para cada criança, ó, colei ela no palito de churrasco com durex. Uma é falso, outra é verdadeiro. Lá dentro do material tem as perguntas, a gente deixou acho que 10 perguntas para você estar utilizando sobre o tema, sobre a lição dessa semana. E aí as afirmações são afirmações de verdadeiro ou falso, na verdade não são perguntas, né? São afirmações de verdadeiro ou falso. Você vai falar, exemplo, Sansão ele tinha um cabelo curto, verdadeiro ou falso? E as crianças vai levantar a plaquinha conforme elas acharem se é verdadeiro ou se é falso. Aquelas perguntas que forem falsas, aquelas afirmações que forem falsas, vocês podem estar explicando para a criança ou perguntando a elas mesmas qual a afirmação correta, porque aí você vai trabalhando mais uma vez a memorização do conteúdo que foi ensinado, vai reforçar o conteúdo. 2 opções de atividades para vocês. Essa aqui é para você utilizar com barbante. Eu gosto bastante dessas atividades interativas, a gente sempre deixa essas 2 opções disponíveis para você. Uma atividade de colorir, para cobrir o nome do personagem. Toda semana a gente tem feito isso aqui. Bem legal, linda demais essa atividade. E uma atividade para que vocês possam usar barbante, cola, para que vocês possam aí ter um momento interativo com as crianças. Vamos usar barbante de lã para colar os cabelos de Sansão e deixá-lo forte. E depois pinta bem bonito. Então você vai usar barbante aqui e vai colar as pontinhas do barbante, né? Para que vocês possam, ó, deixar o Sansão bem cabeludo. Então leva aí uma boa quantidade de barbante para suas crianças. Essa atividade é bem legal, eu tenho certeza que elas vão gostar bastante. Para você fazer a contação da história, tem esse material aqui, que é uma caixinha com os visuais dentro. Então tem aula de montagem, se vocês montarem, é bem simples. Vocês vão contando a história de acordo aqui com as imagens. Então vocês colocam as imagens na ordem correta e vocês vão puxando na ordem correta aí as imagens da história, certo? Então tá toda a história detalhada aqui, nessas imagens bem atuais, que vai chamar bem a atenção da criança. E na parte que vocês falarem que Sansão ele derrubou os portões, né, do templo, vocês vão abrir aqui, ó, e vai ter a imagem de Sansão. É um recurso bem legal, muito bonito, que vocês podem estar utilizando para fazer a contação da história com as crianças. Esse é o nosso material da semana. Se você ainda não faz parte do clubinho da IBD, vem fazer parte. Toda semana você recebe material assim, nesse modelo, bem completo, com dinâmica de memorização, dinâmica em grupo, recursos visuais bem atrativos, cada semana um novo formato, atividades interativas, atividades diferentes para que você possa estar utilizando com as suas crianças e tornar a sua aula mais atrativa e ainda mais eficaz.